Olá, muito boa noite. Estamos começando mais uma edição do programa Conexão aqui pela TV Marília. É sempre muito bom contar com a sua audiência e sua participação. Conexão sempre em nome de Unimed Marília. Cuidar bem da sua saúde, esse é o plano. E apoiar também o Novembro Azul, esse é o plano. Vitalícia Levíssima Água de Marília, exija, peça, diga eu quero Vitalícia, a única água adicionada de sais do estado de São Paulo. E Lancheiro Alimentos, onde tem sabor, tem Lancheiro Alimentos. De Marília para o mundo, Lancheiro Alimentos. O Conexão de hoje vai sortear aqui camisetas, olha só. Mais camisetas da Unimed. 25 anos Unimed Marília, hein, ó. Tá mostrando aí, Magrão? Aí. A Unimed vai estar sorteando essas camisetas aqui, que são alusivas ao Novembro Azul. Olha aí, ó. Cuidar da saúde também é assunto de homem. Unimed, cuidar de você, esse é o plano. E você vai poder ganhar uma camiseta linda dessa aqui para fazer sua caminhada, para correr, para curtir, para passear, enfim. O que você vai fazer? Você vai ligar 34544000 e vai deixar o seu telefone anotado e a gente vai fazer o sorteio daqui a pouquinho no final do programa, tá bom? Tá aí na tela para você ligar e participar. O programa de hoje vai falar sobre atividade física, sim, mas hoje nós vamos falar de algo assim mais específico, que é a síndrome metabólica e a relação dela no ganho de peso, e aí a atividade física para perder o peso, aonde é que entra, como que faz, e ela está aqui para falar sobre o assunto. Professora Tayete Sanches, que é especialista em personal trainer, está aqui com a gente para falar sobre esse assunto. Professora Tayete, muito boa noite, uma honra tê-la aqui no programa Conexão. Nesse estúdio, primeira vez? Segunda. Segunda já? Você é parceira mesmo, hein? Ainda bem, que ótimo. Que ótimo que você me convida. Boa noite a todos, boa noite, Marcos. É um prazer estar aqui. Boa noite. Eu queria que você falasse para a gente exatamente isso, Tayete. Essa questão, a gente ouve muito falar em síndrome metabólica e tal, e aí que desregula todo o organismo da gente. Como é que é isso e onde é que a atividade física entra nisso tudo? Bom, a síndrome metabólica, ela precisa ser muito bem avaliada por todo mundo, que é muito fácil você verificar um dos sintomas claros da síndrome metabólica. Basta você pegar uma fita métrica e aferir seu abdômen, na verdade, a cintura, a parte mais fina do corpo, que para a mulher atualmente está em torno de 88 e homem 94. Então, se você já tem essa medida na região abdominal, você tem que tomar os cuidados, fazendo aqueles exames de base, que você tem que verificar triglicerídeos, colesteróis, a pressão, a glicemia, e também você tem que atentar porque a gordura visceral, ela comprime os órgãos internos. E isso faz com que a pressão comece a aumentar, por exemplo, para mandar sangue, para o sangue circular livremente. Então, você começa a mexer com todos os órgãos e você aumenta a pressão, aumenta a glicemia, você desregula todo o seu sistema metabólico por esse conjunto de fatores que é chamado de síndrome metabólica. E aí fica tudo alterado e aí você já tem assim, um quadro de saúde debilitado, né? A gordura visceral, isso abrevia realmente a vida. Uma das maiores preocupações hoje, diz que numa pesquisa científica, que 55% das pessoas com mais de 50 anos têm síndrome metabólica, ou está a caminho dela. Então, é muito fácil você verificar. Tem esse volume na barriga aí, se você não você é um grande candidato, você já está ali na... Então, você já reduz porque é questão de tempo. Porque antes pensava-se que o tecido adiposo, ele fosse morto, um tecido morto. Mas não, ele libera uma substância chamada adipocitocinas, que ele é inflamado. Aí ele gera no seu corpo resistina, leptina, TNF-alfa, que são substâncias. O TNF-alfa é cancerígeno. A leptina é o hormônio da saciedade, porque você come o sistema nervoso, e também ela está no sistema nervoso e também no estômago. Ele dá aquele disparo de saciedade, você continua comendo, ela vai ficando demais no seu corpo e não tendo a ação que tinha antes, igual a insulina, por exemplo. Você está me entendendo? Que você fica resistente à insulina ou insulinemia. Então é leptinemia que a gente chama agora.
É tudo estudos recentes. Então, não é questão estética. Bom, você que me conhece há tanto tempo, eu amadureci muito no sentido de que você tem que mudar a visão do exercício sem cunho estético. Sabe? É na questão da saúde mesmo. Tirar o indivíduo da doença pelo exercício e pela alimentação. Porque você consegue, com exercícios adequados e alimentação adequada, você tirar o indivíduo da síndrome metabólica e vir para um estado normal. E essa coisa de síndrome metabólica é interessante porque você acaba afastando aí aquela coisa, não, o sujeito está bem de saúde, só tem essa barriguinha. Essa coisa de barriguinha, se você mediu lá e a circunferência está superior a quanto? Não, a 94. 94. E mulher 88. Eu quis dar uma aliviada, mandei uns 105 aí, não é 90. Não, era 102. Era abaixou, 102, baixou. Abaixou. E mulher acho que era 94, abaixou, porque está muito. Porque já começa a desenvolver. E aquela gordura visceral extremamente dura, e isso pro seu coração, pro seu cérebro, pros seus rins, por todos que é órgãos vitais, é extremamente nocivo. E por que a gente acumula isso ali nessa região? É alimentação? É alimentação, é o tipo de alimentação e o sedentarismo. Então, Porque como a gente ouvia as pessoas falarem assim, engordei 3 quilos, mas não parece, tá tudo aqui, ó. A pessoa e vai fala, mesmo, né? Quer dizer, tá porque tudo... também é questão hormonal também. Com envelhecimento, acho que eu me confundi com morte, falecimento. Com o envelhecimento, você vai diminuindo a produção de certos hormônios. Então, a mulher, por exemplo, entrou na menopausa e o homem na andropausa, você começa a produzir menos os hormônios e aí você começa a afinar a perna e aumentar a barriga. Então, se você é sedentário, se você faz trabalho de força e se você é condicionado e faz trabalho de força, essa perda de massa muscular é minimizada muito. De qualquer forma, a gente vai perder massa muscular ao longo do envelhecimento. Mas essas perdas não implicam em desenvolver doenças inerentes ao envelhecimento. Porque, haja vista que eu falei aqui, uma pessoa de 70 anos... que seja sedentária, e você dá os estímulos certos, o idoso, que vai nos procurar lá na academia, e você dá os estímulos corretos, você pode resgatar de 30 a 40 anos da idade dela funcional. Que coisa. E eu não estou falando de estética, eu estou falando de funcional, de metabolismo. Então, o corpo dela começa a funcionar, ela tem 75, mas pode funcionar com um de 40, um de 45. Já pensando na questão de triglicérides, todas as epidemias aí, tudo ajustadinho. Se não fizer exercícios adequados, não estéticos, você produzindo um conjunto de adaptações no seu corpo, você evita todos esses tipos de doenças, porque isso é uma doença muito grave. Porque se você desenvolve a diabetes, você é refém o tempo todo de ficar controlando a glicemia e não poder comer de vez em quando o que você gosta. Hipertensão, toda essas esteatose, essa gordura hepática no fígado agora, que você começa a produzir essa gordura, ela vai diretamente pro fígado. E tem umas coisas, recursos que as pessoas estão usando aqui, que eu nem vou falar o nome do que é, para não ofender ninguém, mas que é uns recursos que eles fazem de estético, puramente estético, não de exercício, que fala que se queima gordura, mas o organismo só oxida a gordura em exercício. Não adianta você mobilizar essa gordura e ela ficar na corrente sanguínea sem você se exercitar para queimar essa gordura, tá me entendendo? A gente se alimenta muito mal, né, Taete? A maioria das pessoas se alimenta muito mal. E, inclusive, tem a procedência, o que se fala da lactose e do próprio... as pessoas que são celíacas, das farinhas. Porque nada é igual como antes produzido, como é industrializado, como que isso é conservado. Isso tudo realmente implica em prejuízo para a nossa saúde.
Então você tem que escolher os alimentos mais naturais possíveis, pelo menos você se alimentar e você tira quando você já está no seu corpo ideal para se manter uma boa qualidade de vida, sair um dia na semana para comer alguma coisa que você queira, mas não todos os dias igual as pessoas estão fazendo. E estão fazendo isso mesmo, né? Você pode ver que o número de obesos tem aumentado muito. E já na infância, inclusive. Desde a infância. E aí, comprometendo postura, pelo sedentarismo, você tem crianças hipertensas, tem o índice de diabetes infantil aumentou muito. Tipo 2, que o normal era tipo 1. Porque o tipo 2 é desenvolvido no envelhecimento, normalmente. E o tipo 1 não. Que aí a falta de insulina e tal. Já Então, e o tipo 2... O tipo 2 era um diabetes exclusivamente do idoso, né? Era. Do senil, né? Exatamente. Agora está se desenvolvendo em crianças, pelo sedentarismo, pelo tipo de vida que está tendo. E eles não fazem atividade física, eles só ficam em computadores e etc., celulares. Inclusive, só para eu não esquecer isso, sabe, só um lembrete que não tem a ver com síndrome metabólica, mas eu acho que é um alerta público. Sabe, de nós ficarmos aqui, ó. Tá. Pescoço de testo. Está acabando com a cervical. De muita gente. De ter, assim, dores acerbas, de dores de cabeça, de comprometimento de vértebra, de cifose, mas de estrangulamento de circulação aqui, que as pessoas enlouquecem de dor com o tempo. É questão de tempo. É questão de tempo esse desvio postural, é questão de tempo quem come, vai lá no médico e fala, mas eu não tenho síndrome metabólica, mas pode deixar que vai ter. É uma questão de tempo. É só continuar fazendo o que está fazendo que vai... Se o problema é esse, pode continuar que dá certo. Que vai conseguir. Vai dar resultado. Infelizmente, né? Taete, a gente vai daqui a pouquinho para o intervalo, mas só para a gente entender. Então, o indivíduo, por exemplo, que você já mede ali, faz essa aferição, percebe que há um excesso ali de gordura visceral, abdominal e tal. Aí, ali você já tem esse... Eu já peço todos os exames. Aí você vai pedir os exames para ele. Para verificar se já está estabelecida a síndrome metabólica. Então, quer dizer, se já tem alguma coisa descompensada e tal. Porque, na verdade, Marcos, nós mudamos muito no procedimento na academia. Porque mesmo que você sendo magro, eu vou pedir esses exames para ver como que está o controle das gorduras do seu sangue. Porque porque com o treinamento, visando o condicionamento físico, você muda completamente o metabolismo da pessoa. Você tira do estado de doença e leva realmente para a saúde. Tanto que, veja bem, eu não estou, quando eu estou condicionando alguém, tirando ela da doença, eu não estou pensando em bíceps, em tríceps e nada disso. Eu estou pensando em condicionamento físico. E o que você faz de adaptação no seu organismo, construindo capilares, porque você a gordura que entra na sua mitocôndria que você metaboliza, oxida, queima. Então, você aumenta com o treinamento o número e o tamanho da mitocôndria. Os capilares, fluxo sanguíneo, enzimas oxidativas, como que essas enzimas trabalham no seu corpo, acelerando esses processos de quebra, de formação, você forma menos gordura e oxida mais. Aí, estudando, eu descobri por que eu não engordava no final de semana. Você está me entendendo? Porque o corpo já foi ensinado a fazer menos gordura e queimar mais. Porque ele já está condicionado. Vamos para o intervalo e a gente vai falar depois sobre isso. Como é que a gente pode chegar a isso, né? Que acho que é o sonho de consumo. Condicionamento físico. É o sonho de consumo de todo mundo, né? Já deixar o organismo acostumado para isso. Você comeu alguma coisa ali inadequada, vamos dizer assim, ele... elimina. Rapidinho intervalo e a gente volta na sequência com o programa Conexão de hoje, conversando aqui com a professora Taete Sanches. Você pode ligar no 34544000 para concorrer a essa belíssima camisa presente da Unimed Marília. É o Novembro Azul Unimed Marília. Cuidar bem da sua saúde, esse é o plano. E olha, não se esqueça, porque realmente cuidar da saúde é coisa de homem também, sim, viu? E o Novembro Azul está aí para isso. Estamos no finalzinho do Novembro Azul, mas fica o alerta aí para que você realmente busque aí a informação, faça um check-up, enfim, converse com o seu médico. O intervalo e a gente volta na sequência com Conexão. Até já.